Testando o som, testando. Glória a Deus, cumprimento a igreja, capaz de ser essa manhã. Amém, irmãos? Bom dia a todos, né? Vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico. E eu convido a igreja para nós nos colocarmos de pé e fazermos uma oração nessa manhã, neste domingo abençoado. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos como igreja para mais um estudo bíblico da Tua poderosa palavra, Pai. Desde já te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é que nos cura, é que nos liberta, é que nos transforma, é que nos abençoa e que nos salva, Senhor. Eu abençoo cada vida que já se faz presente aqui neste lugar, no estudo bíblico, meu Deus, as vidas que estão aqui para aprender da Tua palavra, Pai, e os que estão a caminho também, que o Senhor venha apressar os passos, meu Deus, para que a gente não perca as nossas bênçãos do começo até o fim, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos entender cada vez mais a importância de estarmos aprendendo da Tua palavra, porque o Senhor diz através das Escrituras que o povo vem sendo destruído, que o povo vem perecendo por falta de conhecimento da Tua palavra, Pai. Quero te agradecer nessa manhã, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e seja feito tudo de acordo com o Teu querer, tudo de acordo com a Tua vontade, é o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Os irmãos já podem se sentar nessa manhã de hoje e nós já vamos estar aqui apresentando a lição número 8, já estamos pertinho, né, de encerrar esse trimestre, final do mês aí a gente encerra, e a lição número 8 tem como título Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nós estamos estudando o quarto trimestre, corpo, alma e espírito. E nós já vamos aqui desde já, Pai do seu irmão, Marina, e nós já vamos desde já para o texto áureo que significa também o texto principal, né, o texto base, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Os objetivos da lição são explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com pensamento e vontade. Ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. E o terceiro propósito é demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Então hoje, irmãos, basicamente, nós vamos estudar sobre emoções e sentimentos. Nós vamos aprender qual a diferença de emoção para sentimento. E nós vamos aprender também como reagir a isso, como reagir às nossas emoções e como reagir também aos nossos sentimentos, que muitas vezes nós guardamos dentro de nós e por muito tempo. Então a introdução da lição diz: Deus criou o ser humano como um ser completo, capaz de pensar, sentir, desejar e agir livremente, com uma perfeita harmonia entre corpo, alma e espírito. Nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, as emoções e sentimentos. Para compreender o que são, como funcionam, como se conectam com pensamentos e decisões e como gerenciá-los para viver uma vida equilibrada e agradável a Deus. Novamente, Deus está falando sobre o quê? Sobre equilíbrio, né? Termos uma vida equilibrada. Deus tem falado muito esse mês nessa igreja, né, sobre equilíbrio, e eu creio que é isso que Deus quer nos dar, né, na nossa mente, no nosso espírito. Nesta aula, vamos estudar, Pai do Senhor, Júlia. Nesta aula, vamos estudar isso de forma clara e detalhada, para que você entenda claramente e aplique na sua vida. Aqui já é uma lição também, irmãos. Não basta apenas a gente entender, nós temos que também aplicar. Às vezes nós vamos falar algo para alguém, né? Aí a pessoa pode até dizer: ah, mas eu já sei isso.
Isso eu já sei disso. A questão não é saber, a questão é se nós aplicamos ou não, né, nas nossas vidas. A Bíblia fala ali dos dois fundamentos, que aquele que ouve a palavra e a pratica, é como aquele homem que edifica a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve, mas não pratica, edifica a casa na areia. Vai vir os ventos, a tempestade, vai combater contra aquela casa e aquela casa vai cair. É por isso que muitos caem, mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo da palavra de Deus, muitos ainda caem, né, por falta de aplicação, por falta de prática. Então, tópico 1 fala, o homem, um ser afetivo. E aqui nós vamos para o ponto 1, que diz, propósitos do estudo. O mundo está doente, não é uma doença física, mas a crise da saúde mental. Transtornos como depressão e ansiedade crescem assustadoramente, inclusive no Brasil, afetando até mesmo os cristãos. Então a questão da ansiedade, né, da depressão, isso é a doença do século e atinge também, não somente as pessoas do mundo, né, mas atinge também os cristãos. Quando não entendemos nossa própria natureza, facilmente perdemos o verdadeiro propósito da vida. Uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Ou seja, para termos uma vida equilibrada, as emoções equilibradas, para nos compreendermos melhor, para nos conhecermos melhor, irmãos, temos que conhecer primeiro a palavra. Porque para nós nos conhecermos, primeiramente nós temos que conhecer aquele que nos criou, conhecer o Criador. Vou dar um exemplo na Bíblia. Certa vez, Jesus teve uma revelação de quem... Pedro, né, teve uma revelação de quem era Jesus. Pedro falou, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, parabéns, Pedro. Não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está nos céus, né? Mas parabéns, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não sei se os irmãos perceberam, Pedro teve a revelação de quem era Jesus, e aí Jesus revelou quem Pedro era. Então para nos conhecermos, temos que conhecer aquele que nos criou. Para nos conhecermos melhor, temos que conhecer o Criador. E a única maneira de conhecermos o Criador é através da palavra. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Quando nós conhecemos o Criador, nós vamos entender também que este Criador, ele é capaz de colocar dentro de nós o fruto do Espírito. E através do fruto, vamos equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida. Eu falo isso, irmãos, por testemunha própria, né? Eu entendo que minha vida está ficando cada vez mais equilibrada. Coisas que antes me atingiam muito, hoje em dia já não atingem tanto, né? Estou aprendendo a equilibrar tudo. As emoções, os sentimentos, o lado financeiro, né? O lado familiar, o lado dos meus relacionamentos, tudo. A obra de Deus, o trabalho, minha vida em sociedade, tudo está ficando mais equilibrado, porque nós vamos aprendendo isso com Deus e vamos praticando, né? Colocando em prática nas nossas vidas. Isso é uma bênção do Senhor. Muitas vezes, irmãos, as nossas emoções podem nos derrubar. Muitas vezes os nossos sentimentos podem nos derrubar. Tem pessoas que estão aí caindo por causa que não conseguem controlar ali, equilibrar as suas emoções e os seus sentimentos. E nós vamos ver que essa capacitação não vem de nós propriamente. Essa capacitação vem do alto, vem do Espírito Santo de Deus. Então aqui continua. Este estudo tem 3 grandes propósitos. Primeiro propósito, o que são emoções e sentimentos? Saber o que são, como surgem e como gerenciá-los biblicamente. Segundo propósito, qual a conexão entre o pensamento e o que sentimos? Ver como o que pensamos influencia no que sentimos e vice-versa. E o terceiro propósito, como emoções e sentimentos afetam nossas decisões. Compreender como emoções e sentimentos afetam nossas escolhas. E acima de tudo, como podemos alinhá-los à vontade de Deus. Então olha só, aquilo que a gente sente, irmãos, vai influenciar o quê? Nas nossas atitudes. Quando nós estamos com raiva, né? Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter atitudes, né, erradas. Quando nós estamos felizes, isso também influencia nas nossas atitudes. Então aquilo que a gente pensa vai influenciar o quê? Nos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos vão influenciar o quê? Nas nossas atitudes. E os nossos sentimentos também vai acabar influenciando naquilo que a gente pensa, né?
aquilo que ocupa a nossa mente. Se guardarmos sentimentos ruins, a nossa mente vai estar sempre perturbada, né? Mas se nós guardarmos sentimentos bons, de alegria, de gratidão, né? Eu gosto de brincar com a irmã Natália. Toda vez que a gente brinca com ela, né? Ela dá logo uma gargalhada, uma gaitada. Isso traz o que, irmãos? Traz alegria. Os irmãos aqui, né? A maioria dos irmãos aqui, graças a Deus, são os irmãos que chegam aqui sorrindo, felizes, né? Mas volta e meia nós vemos assim também uma pessoa abatida, a pessoa com a mente atribulada, a pessoa ali com o semblante caído. Isso é o quê? Aquilo que está dentro da pessoa, né? Guardando dentro da pessoa, vai refletir até mesmo na fisionomia, no rosto, na maneira de viver da pessoa. E a Bíblia nos ensina que apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das tribulações, nós podemos sim ter paz em Deus. Não é no mundo. Jesus Cristo falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Antes de dizer isso, Jesus falou, olha, eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo vocês só vão ter tribulação mesmo, mas em mim vocês têm paz. Então da onde vem a nossa paz? De Jesus, porque Ele é o príncipe da paz, irmãos. Podemos vencer todas as nossas dificuldades e ainda ter paz em Deus. Então olha só, nossas emoções e sentimentos vão afetar, né, nossas decisões e as nossas ações. Por isso que a Bíblia fala, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração ou a sua mente, né? Porque dele, do seu coração, depende todas as saídas da vida. Depende dos nossos corações. Tem famílias que estão separadas por causa de sentimentos ruins. Tem famílias que estão destruídas por causa de sentimentos ruins. Tem casamentos que se acabam por causa de sentimentos ruins, né? Então olha só o que muitas vezes nós guardamos dentro de nós. Aqui diz também, nosso objetivo final é que nada em nós esteja fora do nosso maior propósito, que é amar a Deus, servi-lo e adorá-lo com todo o nosso ser. Está lá em Salmos 103, versículo 1 e Marcos capítulo 12, versículo 3. Então agora nós vamos para o subtópico 2, Pedro já coloca aí o subtópico 2, e eu vou pedir aqui licença para os irmãos, que eu vou precisar ir lá no telão. Subtópico 2, Pedro, coloca lá. E nós vamos, e eu vou ter que ir lá no telão, nós vamos aprender agora qual a diferença entre emoção e sentimento. Alguém poderia arriscar, só para interagir com a aula também? O que é emoção e o que é sentimento? Alguém quer arriscar? Às vezes a pessoa até sabe, né? Mas fica com medo de falar errado, fica com medo, né, irmãos? Mas aqui nós vamos aprender, porque nem eu mesmo sabia diferenciar muito. Mas através da lição nós vamos aprender, né? Olha só, eu vou aqui no quadro, só para os irmãos entenderem o seguinte. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Aqui estão as características, né, das emoções e dos sentimentos. Então olha só, a duração. A duração das emoções. A emoção ela é curta e passageira. Ou seja, a emoção é algo repentino, é algo ali na hora. Você levou um susto ali, na emoção você se assustou, né? Você reage ali na hora. Isso é emoção, curta e passageira. E o sentimento? O sentimento tem uma duração longa, é de longa duração, né? É algo duradouro, é algo que fica, é algo que passa por mais tempo. Já deu para entender, né? Emoção é ali na hora. E o sentimento, irmãos, algo que fica perdurando ali. Por isso que muitas vezes nós ficamos remoendo muitas coisas, né? Por isso que muitas vezes nós ficamos ali martelando em algo. Isso é o sentimento. A emoção, ela pode virar um sentimento. Então nós temos que reagir bem, até mesmo nas nossas emoções. Aquilo que acontece ali na hora, você já tem que aprender a reagir na hora, para que não vire um sentimento ruim, né? É claro que tem emoções que são boas também, e sentimentos que são bons também. Esses que nós temos que guardar dentro de nós. A intensidade da emoção, ela é alta e explosiva. Quando pisa no nosso calo, né, irmãos? Quando pisa no nosso calo, na hora da emoção ali, às vezes nós queremos virar o incrível Hulk, quer ficar bravo ali na hora, isso é emoção, ela é alta e explosiva. É como se acendesse uma bomba ali na hora. E os sentimentos? Sentimentos é menos intenso, mas é constante. Aí é o perigo. Porque muitas vezes, olha só, irmãos, às vezes a pessoa é explosiva ali na hora. Não estou dizendo que é certo, né? É errado também. Mas às vezes a pessoa é explosiva ali na hora, mas não guarda raiva. Passa na hora, né? Algo ali repentino e rapidinho resolve. Agora tem pessoas não. Tem pessoas que não explodem na hora, irmãos, mas fica guardando, né? Nunca mais esquece, irmãos. Guarda ali até o fim, fica remoendo e aí não perdoa, né?
Então tem até uma frase assim que diz: os quietinhos são os mais perigosos, que às vezes fala assim, né? Os caladinhos, os quietinhos são os mais perigosos. É claro que nem sempre é assim, né, irmãos? Às vezes a pessoa também é quietinha, às vezes a pessoa é caladinha também, mas é uma pessoa tranquila. Mas tem pessoas que ficam ali mesmo, observando, quietinho, né? Caladinho, mas nunca esquece, nunca perdoa também. Olha só, a consciência das emoções. Muitas vezes ela é inconsciente e reativa. Ou seja, algo que você nem pensa. Você reage ali na hora, essa é a emoção. Ela é reativa. E os sentimentos, mais consciente, reflexivo. Ou seja, o sentimento é aquilo que a gente fica pensando. É aquilo que a gente fica refletindo, martelando. Às vezes quando nós ouvimos algo que nós não gostamos, né? Aí nós ficamos pensando naquilo o dia todo. Nossa, mas fulano falou aquilo, eu não gostei. Fulano falou aquilo, eu devia ter falado alguma coisa. Não sei por que eu não falei nada, devia ter falado. Eu não gosto de levar desaforo para casa. Não sei por que eu não falei. Às vezes a gente até se arrepende de não ter falado, né? Mas, irmãos, muitas vezes é até melhor ter ficado calado, né? Para não virar coisa pior. Então, o sentimento é isso. É mais consciente e reflexivo. Emoções. A origem das emoções. Pedro, tá dando um ecozinho aí, viu? Dá arrumada aí. A origem das emoções. A origem é uma reação imediata a um estímulo. Ou seja, você recebeu ali um estímulo, você reage imediatamente. Isso é emoção. E os sentimentos, ele é desenvolvido a partir das emoções. Aquilo que a gente já tinha dito, né? O sentimento, ele vai ser ali alimentado, vai ser desenvolvido depois das emoções. Então podemos dizer que primeiro vem as emoções e depois vem os sentimentos, né? Aquilo que a gente alimenta vai virar um sentimento. E agora, ficou mais claro? Deu para entender? Agora ficou mais claro, né, irmãos? Quando alguém perguntar agora a diferença, a gente já sabe. A principal diferença é a duração e a intensidade. A chave está no equilíbrio e discernimento. Todo extremo é perigoso, irmãos. Uma vida equilibrada é uma vida que nos traz sabedoria. A Bíblia até fala, né, que nós não podemos querer ser justo demais, querer ser santos, sábios demais, né? Por quê? Porque nós temos que reconhecer as nossas limitações, né? Ter equilíbrio em tudo. Às vezes a pessoa quer ser certinha demais, acaba maltratando as pessoas, né? Ou às vezes a pessoa quer ser errada demais, acaba tocando o terror em tudo. Então o segredo é ter uma vida equilibrada. As emoções não são ruins, são sinais de que estamos vivos. Mas se não as gerenciarmos, elas podem nos dominar. Ou nós dominamos as nossas emoções, ou as nossas emoções vão nos dominar. Os sentimentos, por sua vez, moldam nossa personalidade e as nossas escolhas. Está vendo a importância do sentimento? Além de moldar a nossa personalidade, quem nós somos, vai influenciar também até mesmo das nossas escolhas. Lembrei até de uma breve palavra que eu levei ontem, né, no chá de panela lá da minha prima. Levei ali uma breve palavra, né, onde diz ali que Jesus, ele operou a multiplicação, a transformação da água em vinho. Eu acho interessante aquela passagem, porque a mãe de Jesus falou: olha, vocês têm que fazer tudo o que ele manda. Tudo o que ele mandar, vocês têm que fazer. Então, eu refleti sobre isso ali, né, com as pessoas que estavam ali. Eu falei, não basta apenas a gente ter Jesus, né, na nossa mente, na nossa consciência. Não basta apenas ter Jesus nos nossos lábios. Não basta ter Jesus só nos nossos corações. Nós temos que ter Jesus também nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas práticas. Senão tudo aquilo que a gente aprende, irmãos, vai ficar só na teoria, né? Mas quando nós aprendemos a praticar e começamos a praticar, aí nós experimentamos, sabe o quê? A transformação de Jesus. A nossa vida é transformada da água para o vinho. Não no sentido do vinho de deixar bêbado, né? No sentido de que o vinho naquela época simbolizava o quê, irmãos? A celebração, a alegria, né? Então Jesus, ele traz alegria quando nós temos uma vida equilibrada. Por isso precisamos aprender a filtrar as nossas emoções pela palavra de Deus e permitirmos que o Espírito Santo transforme nossos sentimentos pelos frutos. Então a Bíblia fala do fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o caráter de Jesus moldado em nós. É aquilo que nos dá sabedoria, é aquilo que nos dá paciência, é aquilo que nos dá longanimidade, é aquilo que vai nos dar sabedoria para nós enfrentarmos todo e qualquer tipo de situação também. É o que vai nos dar domínio próprio. A Bíblia fala que é mais bem-aventurado aquele que se domina a si mesmo
do que aquele valente, né, que conquista uma cidade. É mais fácil, irmãos, muitas vezes neste mundão, né? É mais fácil conquistar uma cidade do que o homem aprender a se dominar. Nossa maior batalha está dentro de nós. A nossa maior guerra é com o nosso homem interior que foi afetado pelo pecado. Então, ponto 3, continuando aqui, diz: principais afetos. Os psicólogos identificam 6 emoções básicas. Olha só: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Até o nojo, né, irmãos? Até o nojo faz parte das nossas emoções. Quando nós vemos algo ali na hora, nós podemos sentir nojo na mesma hora, né? Então isso também faz parte. São as emoções básicas, essas 6. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Cada uma delas tem um propósito, mas também pode se tornar uma armadilha. Na Bíblia, vemos essas emoções em ação. Aqui vai dar 2 exemplos. E novamente, os irmãos observam que quase toda a aula, a gente volta lá para Gênesis, né? Para aprender como que era no início. Então, olha só, 2 exemplos aqui. Na Bíblia, vemos essas emoções em ação. Por exemplo, a emoção, né? A emoção em forma de alegria. No Éden, Adão sentiu alegria ao ver Eva, expressando entusiasmo com palavras poéticas. Esta é agora osso dos meus ossos. Essa emoção virou um sentimento de amor, cumplicidade e felicidade. Eu acho que todos aqui, né, a maioria, tem os jovens ainda, quem vão ter essa experiência ainda, né, estão muito novinho ainda, mas a maioria tem a experiência ali do primeiro amor, amor à primeira vista. Viu aquela pessoa ali já conquistou, né? Muitas vezes o amor à primeira vista vira um relacionamento, um casamento duradouro, né? Às vezes não passa ali de um relacionamento rápido, mas muitas vezes vira um relacionamento duradouro, né? Aquela primeira sensação, aquela primeira emoção traz um sentimento o quê? De felicidade, né? De alegria. Ver a pessoa já se alegra. Então, irmãos, sentimentos bons. Quando nós cultivamos emoções boas, isso vai se transformar em sentimentos bons. Mas o contrário, se a gente cultivar ali aquela emoção ruim, isso vai virar também um sentimento ruim, né? Então, aquilo que nos alimenta, irmãos, é que vai influenciar nas nossas vidas. Dito isso, o que é que nós temos que fazer? Alimentar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções só com coisas boas. Não é fácil, não. Falar aqui é mais fácil, né? Mas, irmãos, não é impossível, né? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, Adão teve essa sensação boa, né? Essa experiência boa. Viu ali Eva, gostou da Eva, já fez até um poema para Eva, amou Eva, né? Intensamente, se encheu de sentimentos bons. Mas olha só um exemplo também de emoções ruins: frustração e angústia. Contudo, a tragédia da queda introduziu desequilíbrio. Após o pecado, a alegria deu lugar à vergonha e ao medo. A nudez inocente tornou-se motivo de procurar se esconder. A tristeza e a dor se instalaram. Temos várias referências aí, né? Todas essas referências tem na revista dos irmãos também. Então veja, Adão, do mesmo tempo que cultivou ali uma emoção boa, um sentimento bom, isso trouxe coisas boas para a vida dele, ele também cultivou ali um sentimento de frustração e angústia. Por quê? Por causa do pecado. Podemos concluir que o que traz para as nossas vidas emoções e sentimentos ruins, esses sentimentos e essas emoções só vieram por causa do pecado. Se não tivesse pecado neste mundo, nós só cultivaríamos coisas boas. Então, quanto mais nós lutarmos contra o pecado, quanto mais nós combatermos o pecado e quanto menos a gente pecar, mais feliz nós seremos. Mais coisas boas nós vamos guardar dentro de nós, irmãos. É isso que nos traz paz e é isso que nos traz alegria. Continuando aqui, ó. Quando uma dessas emoções se manifesta, ela não se limita apenas à alma. Ela reflete em nosso corpo, provocando alterações fisiológicas, né? O coração dispara, a respiração se torna ofegante, a tensão muscular se intensifica, a boca seca ou surgem náuseas e as mãos ficam trêmulas. Tremendo, né? Irmãos, olha só como nós estamos totalmente interligados. Espírito, alma e corpo, né? Muitas vezes quando nós levamos um susto, por exemplo, levamos um susto ali, vem aquela emoção do susto. Às vezes nós fazemos o quê, né? Arregalamos os olhos, arregalamos. O nosso corpo faz o quê? Paralisa.
Vou contar uma história engraçada aqui só para os irmãos entenderem. Eu morava lá em Águas Lindas 2. Mas nesse tempo que eu morava lá, irmãos, não tinha nem poste direito, não tinha, né, luz, iluminação, não tinha iluminação não. Era tudo escuro. As casas eram afastadas umas das outras, era mais mato, né? Era no tempo que Águas Lindas ali era só mato, poeira e lama. Aí eu morei lá esse tempo lá. Aí, irmãos, eu descia numa parada, essa parada era muito escura. Não dava para enxergar nada. Tinha um poste aqui, outro ali, mas não dava para enxergar nada, né? O caminho ali. E eu ia naquele escuro. Eu já ia com medo, né? O medo ali de aparecer um ladrão, alguma coisa. Até fantasma eu tinha medo antes. Hoje em dia que Deus tem me dado coragem, né? Mas até de fantasma eu tinha medo. Minha avó contava as histórias lá de Lusiânia, misericórdia. Só história de fantasma eu fiquei, né, apavorado com essas histórias. Então, irmãos, eu estava andando naquele caminho ali. Caminho escuro. Quando eu virei uma esquina, tinha um cavalo, irmãos. Um cavalo parado assim no escuro. E o cavalo fez aquele barulho que ele faz com a boca, né? Que barulho assim. Irmãos, quando o cavalo fez isso, irmãos, eu fiquei paralisado ali na hora. Mas foi um susto tão grande que eu paralisei, meu corpo ficou parado. Eu não tive reação de nada, nem de andar, nem de correr, nem de fazer nada. Só fiquei parado, parece que eu virei uma estátua ali na hora. Aí na hora que eu vi o cavalo assim, que era um cavalo, né? Meu corpo se esfriou, irmão. Se esfriou de cima a baixo. Fiquei todo gelado assim de medo, né? Falei, misericórdia. Aí fiquei com raiva do cavalo também, né? Emoção. Fiquei com raiva do cavalo também, mas fui embora. Ou seja, irmãos, olha só, nós estamos interligados. Aquilo que a gente sente nos nossos sentimentos, na nossa alma, vai refletir no nosso corpo. Por isso a importância de nós alimentarmos bem também o nosso homem interior, né, com coisas boas, para o nosso corpo ser saudável. Nossa irmã Laiane é formada, né, em nutricionismo, né? Ela é nutricionista. E, falei certo o nome? Nutricionismo? Nutricionista, né? É, nutrição. É até mais fácil de falar. Ela é formada em nutrição. Então, ela ensina as pessoas a se alimentarem bem, né? Fisicamente, né? O alimento físico. Ela se ensina. Ela ensina as pessoas. Mas se as pessoas se alimentarem bem, fisicamente, materialmente, mas não alimentarem bem a mente, e não alimentarem bem a alma, vai adiantar, irmã Laiane? Vai resolver? Então, às vezes pode chegar um caso para a irmã Laiane, né? Que a pessoa está ali adoecida, e a pessoa pode achar que é alimentação, né? Má alimentação, tô doente. A irmã Laiane vai estudar, vai procurar saber tudo ali, aí vai recomendar comidas boas ali, saudáveis, mas a doença pode persistir, o problema pode persistir. Aí a irmã Laiane já vai ter que botar em prática esse ensino aqui também. Pode falar. Reflete. Reflete. Mas se você não se alimenta bem, teu corpo fica fraco. Mas se você não se alimenta espiritualmente, você vai ficar fraco do mesmo jeito. Então os dois estão ligados. E existe, irmãos, algo que é... Existe o veneno nosso de cada dia. Assim como existe o pão nosso de cada dia, também existe o veneno nosso de cada dia. Nós podemos nos alimentar bem, né? Uma comida saudável. Ou nos alimentar mal. Espiritualmente, mentalmente também é assim. O que está alimentando a nossa mente? Se a gente ficar assistindo só coisas ruins, ou vendo só coisas ruins, ou se a gente ficar só falando coisas ruins, perto de pessoas que só falam mal dos outros, né, brigam, traz contenda, como é que vai ficar a nossa mente, né? Isso aí vai refletir no nosso corpo também. Existe algo que chama somatização. Somatização é algo que começa no interior, é algo que começa na alma, nas emoções, na mente. E isso somatiza para o nosso corpo, reflete no nosso corpo. Se a gente guardar muita mágoa, muito rancor, muita raiva, isso pode virar até um câncer, né? Nossas células podem ficar doentes e isso vai refletir no nosso corpo também. Vira um câncer que começa por dentro, de dentro para fora, irmãos. Pode virar, né? Uma mágoa, uma raiva. Verdade. Tá vendo? Tá vendo? Não guarde isso no seu coração. Eu aprendi isso, não era assim também, né? Eu era uma pessoa mais explosiva. E hoje eu aprendi isso também, a não ficar guardando. Então hoje eu não
Verdade. É mesmo. Isso aí foi importante, irmãos. Olha, através de alguns sentimentos, nosso corpo pode liberar toxinas que vai fazer mal para o nosso corpo. E vai fazer o quê? Vai baixar a nossa imunidade, né? Nós vamos ficar com a imunidade baixa. Então tem muitas doenças que a gente procura uma explicação fora e a explicação está dentro, né? Começa dentro. É claro que nem todas, mas algumas doenças podem se originar assim, né? Nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Isso é muito importante. E por isso nós temos que agradecer a Jesus, né? Porque Jesus, ele cura o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo também, né? Lá em Tessalonicenses fala que o Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Eu tenho um conceito sobre santificação que Deus me ensinou o que é santificação. Porque antes eu achava que santificação era só se comportar direitinho, não pecar, né? Fazer as coisas ali tudo certinho, tudo direitinho. Mas depois eu descobri que santificação é muito mais. Santificação é a verdadeira cura. É a cura completa. Santificação é a cura perfeita. Quando Jesus nos santifica, Ele nos cura por completo. A Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E às vezes nós achamos que é só dores físicas, enfermidades físicas, não. Está falando que Ele nos curou por completo. Porque a maior doença que existe não é física. A maior doença que existe é espiritual. Se chama pecado. Essa é a maior doença. Chegou a pandemia e todo mundo ficou com medo da pandemia. Mas quem é que tem medo do pecado, né? São poucos que têm medo do pecado, né, irmãos? Pandemia veio, as pessoas se desesperaram. Mas e o pecado? São poucos que têm medo do pecado. As pessoas vivem aí como se não tivesse amanhã e aí estão sendo ali afetadas pela maior doença que existe, que é o pecado. Então, continuando aqui, diz: quando uma dessas emoções manifesta, ela não se limita apenas à alma, ela reflete em nosso corpo, provocando alterações fisiológicas, o coração dispara, a respiração se torna ofegante, a tensão muscular se intensifica, a boca seca ou surgem náuseas e as mãos ficam trêmulas. O corpo é o termômetro fiel da nossa condição emocional. Então o corpo também, né, vai mostrar como está a nossa condição emocional. E aqui o ponto 4, inveja, ira e ódio. A história de Caim é um exemplo de caso sobre a gestão desastrosa das emoções e sentimentos. Sua ira contra Abel, por Deus aceitar a oferta do irmão, apareceu em seu rosto, uma reação física e visível. Então veja, Caim ele estava com raiva e isso refletiu no seu rosto. Deus o advertiu: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha a lição aqui, irmãos. Muitas vezes pode vir uma raiva, um sentimento ruim, mas Deus ele fala: olha, o pecado já está aí à porta. Cabe a você dominar isso. Então somos nós que temos que ter o domínio, não deixar uma raiva, uma ira, uma inveja nos dominar. Nós que temos que ter domínio sobre isso, porque as consequências somos nós que vamos sofrer. Depois não adianta a gente culpar o outro, né? Ah, foi o outro que fez isso e tal e tal. Mas nós podemos escolher, irmãos, deixar uma coisa nos afetar ou não. Somos nós que escolhemos. Nós podemos deixar aquilo nos afetar ou ignorar. Falar: rapaz, não vou nem ficar pensando nisso, não vou deixar isso me afetar, não vou deixar isso estragar a minha vida, não vou deixar isso estragar o meu dia. Eu aprendi algo importante também: ignorar. Ignorar termina com o quê? Com orar, né? Ignorar. Então ignorar, irmãos, não é só você tratar a pessoa mal, não querer saber da pessoa, não querer ver a pessoa nem pintada de ouro, né? Não é só isso. Ignorar, irmãos, é também orar por aquela pessoa. Porque a Bíblia fala para a gente orar pelos nossos perseguidores, orar por aqueles que nos perseguem, orar até mesmo pelos nossos inimigos. E quando a gente começa a orar por uma pessoa que nos magoou, Deus ele vai tirando o sentimento ruim de dentro de nós e vai limpando os nossos corações, né? Como a irmã falou, muitas vezes nós achamos que vamos afetar a pessoa ali, mas o afetado acaba sendo nós mesmos. Então vamos limpar, né, nossa mente, nosso coração de todo sentimento ruim também. Caim ele teve essa chance, ele invejou seu irmão, odiou, Deus deu uma chance para ele, mas ele não quis ouvir, né, a voz de Deus ali, ele acabou matando o seu irmão. Então primeiro ele matou o seu irmão, mas depois, consequentemente, ele matou a si mesmo, porque ele ficou desesperado, depois ficou angustiado, ficou triste, se sentiu amaldiçoado. Então veja, ele não matou o seu irmão, ele acabou matando a si mesmo, né?
porque o seu irmão já estava nas mãos de Deus. Isso é muito importante. Após o crime, Caim foi consumido pelo sentimento, culpa e medo. Quando não gerenciamos nossas emoções, elas nos dominam e as consequências podem ser trágicas. Emoções são reações naturais, mas sentimentos precisam ser moldados pela palavra. Quando sentir raiva ou tristeza, ore, leia a Bíblia e entregue a Deus. Assim você transforma afetos negativos em frutos operados pelo Espírito Santo, mantendo a consciência limpa e a vida equilibrada. Então, antes dos irmãos perguntar, pastor, mas como eu faço isso? Aqui já está ensinando, né? É orar, ler a Bíblia e entregar os nossos sentimentos a Deus. A Bíblia fala que é Deus que guarda os nossos sentimentos. E guardar no sentido de cuidar. Já deu testemunho para os irmãos, às vezes acordo assim meio preocupado, meio angustiado com alguma coisa. Aí eu lembro do versículo de Pedro. Aí eu boto meu joelho no chão e falo, Senhor, eu quero entregar, eu quero lançar sobre Ti toda a minha ansiedade do dia de hoje. Toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação eu lanço sobre Ti. Aí eu estou sendo folgado, irmãos, não estou querendo, resolver minhas coisas, não. É porque a própria palavra de Deus diz, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque é Ele que tem cuidado de nós. E todas as vezes que eu faço essa oração, eu me sinto aliviado. Irmãos, Marina, parece o remédio dos céus mesmo. E né? Eu faço essa oração e eu me sinto aliviado. Então, pronto, a preocupação foi embora e tudo já está tudo nas mãos de Deus. Irmãos, entregue os seus caminhos a Deus. Entregue sua manhã a Deus. E o resto Ele fará. Seu dia hoje vai ser muito melhor. Talvez podia ter até algo que estava te preocupando, hoje ou na semana, mas seu dia hoje vai ser melhor, porque você está entregando nas mãos de Deus. Você sabia que o diabo, ele luta para tirar pessoas aqui do estudo? Tem pessoas do ministério que passam lutas, passam dificuldades, passam tribulações, ou no emprego, ou na família, seja onde for, passam por tudo isso, que hoje era para eles estarem aqui também recebendo esse refrigério de Deus. Mas o diabo, ele faz de tudo para tirar pessoas aqui do estudo, para perderem o remédio dos céus, que é esse, irmãos. Então vamos orar por todos aqueles que não vêm, claro que tem irmãos que não podem vir, mas aqueles que não vêm, por algum motivo ou outro, vamos orar para que Deus quebre todo o mal e Deus traga essas pessoas também para receber a bênção, para receber a vitória. Tópico 2, emoções, experiência e controle. Ponto 1, reação e decisão. Emoções são reações instintivas, muitas vezes fora do nosso controle imediato. Por exemplo, sentir medo ao ouvir um barulho à noite, ou raiva ao ser injustiçado, é natural e em si não é pecado. No entanto, como reagimos a essas emoções é o que determina o estado do nosso coração distante de Deus. A ira pode até surgir, mas não deve ser cultivada. Quando permitimos que ela se instale em nosso coração, a ira dá lugar ao diabo, abrindo portas para pecados graves, como palavras duras ou até violência. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo vai além em Efésios 4:31 dizendo, para nos livrarmos de toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias. Então, olha só, emoção em si não é pecado, Emoção faz parte do ser humano. Até a ira, irmãos, a ira também faz parte das nossas emoções. O problema é o que nós fazemos com essas emoções. É como nós reagimos. Ou seja, sentir uma emoção ali na hora não é pecado. Sentir uma ira ali na hora não é nem pecado. O problema é como nós vamos reagir a isso. É se nós vamos ficar guardando essa ira, guardando essa raiva, ou se nós vamos ali resolver na mesma hora. Aí quando a Bíblia fala aqui, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, está querendo dizer o seguinte, antes do sol se pôr, resolva logo essa situação. Antes de você ir dormir, antes de ficar de noite, já resolva logo o que tiver que resolver. Não guarde isso, não vá dormir pensando nisso, não vá dormir pensando nesse sentimento. Resolva logo o que tiver que resolver, perdoe, libere o seu coração, resolva logo essa questão. Porque isso pode virar um sentimento ruim dentro de nós, pode virar uma raiz de amargura. Pedro, coloca aí o versículo que eu te pedi. Se eu não me engano é Hebreus 4, é isso? Hebreus 4, 12? Hebreus 12. Hebreus 12, irmãos, olha ali. Hebreus 12, 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Seguir a paz com todos. Aqui está falando para seguir a paz só com os crentes? Não está falando para seguir só com os crentes não, Seguir a paz com todos. Pastor, até com atribulado?
Então, com atribulado, você tem que estar em paz, irmãos. Se ele não quiser paz com você, aí é outra coisa. Aí é problema dele. Mas você tem que ter paz, né? Isso não significa conviver junto, né? Porque tem relacionamentos que realmente não dá para ficar nem perto. Mas, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode passar o próximo, Pedro. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muito se contamine. Então aqui fala da raiz de amargura. Só que a raiz de amargura, primeiramente ela brota. Não é que ela já surge ali grande, tudo, não, ela brota. Começa com um brotinho, né? Uma plantinha quando nasce, né? Um brotinho pequeno. Então ela vai brotar. Só que aqui está falando, mas tenha cuidado para que isso não se torne uma raiz de amargura. Ou seja, não se alastre. Porque se tornar uma raiz de amargura, irmãos, isso aí vai contaminar a muitos. Por exemplo, um lar atribulado. Um lar onde os pais estão sempre brigando, né? O casal está sempre ali brigando, xingando, maltratando. Isso não vai contaminando ali, irmãos? Os filhos ficam tristes, os filhos ficam ali desesperados. Contamina todo o ambiente, contamina todo lar. Uma igreja, aquela igreja que está sempre em briga, contenda, fofoca, divisão, facção. Isso não vai contaminando tudo? O ambiente não vai ficando pesado? A gente não consegue nem sentir mais a presença de Deus porque o Espírito Santo fica triste? Isso é chamado a raiz de amargura. Então, se a emoção veio ali, a ira veio, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. A Bíblia também diz, né? Ireis, mas não pequeis. Ou seja, irá vai acontecer. O problema é não pecar. É não deixar aquilo virar um pecado, né? Nós vamos aprender aqui também mais para frente que existe uma ira que é justa, né? Uma ira que é até mesmo santa. Nós vamos aprender aqui com a lição. Aquilo que se enraiza em nosso coração é o que define as nossas atitudes. Dizer sou assim mesmo para justificar explosões emocionais é negar a transformação que Cristo nos oferece. Então alguns usam como justificativa, né? Pastor, mas eu sou assim mesmo. É o meu temperamento, eu sou assim mesmo. Os irmãos sabem o que é crente Gabriela? Os irmãos sabem quem é o crente Gabriela? Tinha uma novela antes que chamava Gabriela? No tempo mais antigo assim, né? Tinha uma novela que chamava Gabriela. E os irmãos sabem quem é o crente Gabriela? Suzane sabe. Fala aí, Suzane. Está com medo de responder? Pode falar. Crente Gabriela. Lembra não? Faz o quê? Não quer mudar, né? Isso. Crente Gabriela por quê, irmãos? Porque tinha uma novela, né, que chamava Gabriela. E nessa novela tinha uma música. E essa música era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Aí a irmã lembrou. Então, irmãos, é o crente Gabriela. Pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Então é o crente Gabriela, não quer mudar, né? Não quer a mudança. É isso que a Bíblia aqui está falando, né, irmãos? Não podemos usar como justificativa, dizer eu sou assim mesmo. Não, Deus, Ele pode nos mudar. Como crente, devemos repelir emoções ruins e não alimentá-las. E aí nós já vamos para o ponto 2, emoção e pecado. Embora a emoção instintiva não seja sempre um pecado, é um erro perigoso presumir que ela nunca o é. Ou seja, às vezes pode ser um pecado também, né? A palavra nos ensina que o coração é enganoso, Jeremias 17, 9. E emoções reiteradas como a raiva, a inveja persistente ou a tristeza que não passa, podem ser sinais de problemas espirituais, como orgulho, amargura ou falta de fé. Tá vendo? Aquela raiva que nunca passa, aquele orgulho que nunca passa, pode se transformar em isso. Pode ser o sinal de quê? De orgulho. A pessoa é tão orgulhosa que não quer se arrepender, né? Pode ser o sinal também de amargura, já se alastrou aquilo dentro dela. Ou a falta de fé, né? A pessoa é incrédula mesmo, não crê na palavra, fala, não, é assim mesmo, é normal, eu sou assim mesmo e assim que vai ser. Então tudo isso é perigoso. Uma pessoa orgulhosa, como Nabal, lá em 1 Samuel 25, versículo 10 em diante, vai falar sobre Nabal. Qualquer dia eu vou trazer a pregação aqui sobre Nabal e Abigail, que é muito forte e é muito interessante. Aqui diz, uma pessoa orgulhosa como Nabal é propensa a emoções negativas, como ira e rejeição, porque se acha superior. A soberba de Nabal o levou a atitudes insensatas, custando sua própria vida. Só para resumir, irmãos, Nabal, a Bíblia fala que Nabal era um homem tolo, um homem bruto, um homem rude, e ele não queria mudar. Já a sua esposa Abigail era uma mulher inteligente, era uma mulher sábia, era uma mulher calma. Então, certa vez, Davi precisou da ajuda de Nabal. Aí Nabal desprezou Davi,
Nabal até zombou de Davi, né? Davi, quem é Davi? Não conheço esse Davi, não. Quem é esse? Quem é esse cara? O homem segundo o coração de Deus, né? E Nabal ali esnobando Davi. Não ajudou Davi. Davi ficou com tanta raiva que queria matar Nabal. Só que aí Abigail, que era uma mulher sábia, né? Foi lá e apaziguou. Não mata ele não. Ele é assim, meu marido é assim, assado. Aí Davi deixou para lá. Mas irmãos, Nabal continuou sendo um homem duro, rude, grosso, ignorante. Continuou sendo. Aí a Bíblia fala que chegou um momento que o coração dele virou um coração de pedra. O coração petrificou. Aí quando o coração dele virou um coração de pedra, o próprio Deus matou ele. Davi não matou, mas o próprio Deus matou. Por quê? Porque não quis se consertar. Porque não quis se arrepender. Continuou sendo um homem tolo, ignorante, bruto e não quis se arrepender. Olha o perigo de tudo isso. Isso é a Bíblia que fala, né, irmãos? História bíblica e é muito perigoso. E infelizmente acontece, né? Ainda bem que Deus está me fazendo mais calmo ultimamente. Porque quando eu era do mundão... Fala, irmã Roberta. Isso, levou vários presentes. Isso, o que ele deveria fazer, ela que fez. Importante colocação, né? O que ele deveria fazer foi ela que fez. Foi lá, apaziguou tudo. Mas quando Nabal morreu, aí Davi não esperou nem o corpo esfriar, irmãos. Davi já se casou com Abigail, Davi já ficou com a fazenda, ficou com as riquezas, ficou com tudo de Nabal. Aí eu me lembro de um versículo, tem um versículo que diz assim: aquele que tem, será dado mais, né? Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então, ou seja, quando a gente pratica a palavra de Deus, os princípios, irmãos, Deus vai acrescentar mais nas nossas vidas. Mas se não houver, né, arrependimento, mudança, até aquilo que nós achamos que temos, porque nada é nosso, até aquilo que nós achamos que temos nessa terra, pode ser tirado. Ou seja, nós podemos perder a nossa bênção. Que continua, a Bíblia alerta que um coração altivo gera emoções e sentimentos destrutivos. Está lá em Provérbios 13, 10, 21, 24. Davi, por outro lado, orava: livra-me, Senhor, das transgressões secretas, preserva-me da soberba. Então, enquanto Nabal era tolo, não se arrependia, Davi ele orava: ô Senhor, me livra disso, me livra desse sentimento, me livra desse outro. Olha a diferença. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que emoções negativas, muitas vezes, vêm de um coração não rendido a Deus. Emoções reiteradas podem ser sintomas de pecados que precisam de confissão e mudança. Sem a intervenção divina, nossas emoções podem, dependendo da situação, se tornar armadilhas, irmãos, para as nossas vidas. Então, no lugar de sermos Nabal, nós temos que agir como Davi, né, irmãos? Como Abigail também, que é isso que vai trazer coisas boas para as nossas vidas. E aqui o subtópico 3, para nós já irmos aqui caminhando para o final, diz: o aspecto positivo das emoções. Falamos de emoções ruins, mas tem emoções que são boas também. É fundamental reconhecer que, embora algumas emoções possam ser desagradáveis ou incômodas, elas não são necessariamente negativas. Pelo contrário, muitas delas trazem benefícios para a nossa vida. O medo, por exemplo, é uma emoção que protege. Ao sentir perigo, o cérebro libera adrenalina, preparando o corpo para lutar ou fugir. Aqui é o lado bom da emoção, né? O lado bom do medo. Prepara o corpo para lutar ou para fugir. Mas o lado ruim do medo, irmãos, o lado mal do medo, foi aquele dia que eu vi o cavalo lá, não consegui nem fugir, né? Fiquei paralisado, né? Aquele dia ali foi o lado ruim das emoções. Mas existe o lado bom também. Eu já ouvi um relato, esse relato é verídico, né? Um relato de uma mãe, né? Teve um acidente ali, aí o carro caiu por cima do filho. Caiu por cima do filho ali, de uma senhora. Um carro caiu por cima do filho. Irmãos, essa mãe, na hora que ela viu aquilo, ela sentiu ali uma carga tão forte de adrenalina, que ela conseguiu levantar ali, né, um pouco ali o carro, conseguiu levantar ali um pouquinho o carro e salvou o filho dela. A força que ela teve ali na hora, né? Então foi uma emoção, algo ali que ela sentiu na hora, aí liberou bastante adrenalina e força, né? Então existe também o lado bom da emoção. E aqui continua: outras emoções, como tristeza, embora dolorosa, nos ajuda a processar perdas e a buscar conforto e restauração. Tristeza também tem o seu lado bom, que é buscar o conforto de Deus, né, a restauração, e também fazer a gente refletir em tudo que a gente passa. Até mesmo a indignação, quando justa e controlada,
pode nos motivar a agir contra injustiças e a defender o que é certo. Jesus é o exemplo perfeito. Ele sentiu uma justa indignação, uma ira santa, ao expulsar os vendilhões do templo, movido por zelo pela casa de Deus. Ele expressou compaixão pelos necessitados e também tristeza pela morte de Lázaro e até mesmo raiva contra a hipocrisia dos fariseus. O medo pode te fazer correr de um perigo físico, a tristeza pode te levar a orar por alguém que sofre, a raiva pode te motivar a combater uma injustiça. Então existe uma ira que é justa. Por exemplo, se irar contra a injustiça, né? Quem é que gosta de injustiça? Ninguém gosta de injustiça. Então às vezes a gente se ira contra a injustiça. Então isso é chamado a ira justa, uma ira santa. É claro que não é perfeita igual a de Jesus, santa igual a de Jesus, porque nós somos contaminados pelo pecado, né? Mas existe uma ira que é justa, né? A Bíblia até fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nessa questão da indignação contra o mal, não é pecado. Jesus se irou, né? Quebrou ali os vendilhões do templo, ali, quebrou tudo ali, as bancas que estavam vendendo, né? O zelo pela casa de Deus. Então existe algo que é chamado mansidão. A Bíblia fala do fruto do Espírito, que é mansidão. Aí nós pensamos que ser manso é ser besta, né? Eu sou uma pessoa mansa, eu tenho que aguentar tudo, eu sou uma pessoa mansa, eu não posso falar nada, isso é mansidão. Não, irmão, isso muitas vezes é a gente ser bobo mesmo, né? Ser feito de bobo. Mansidão, no sentido bíblico, é uma força sobre controle. Vou dar um exemplo aqui, um cavalo. Existem cavalos que são selvagens, né? Mas existem aqueles domadores de cavalos. Eles vão lá, amansam o cavalo, domam o cavalo, né? E o cavalo fica quietinho, mansinho. Aí eu te pergunto, o cavalo deixou de ter força? Não deixou, né? Só que a força do cavalo está sob controle. Ele está controlando a sua força. Então mansidão é isso, é não ser fraco. Mansidão é ser forte, mas é nós controlarmos a nossa força, né? E quando precisar usar uma ira justa, se indignar contra algo ruim, nós podemos também, né, controlar a medida de força que nós vamos usar em qualquer situação, né? Por exemplo, corrigir um filho. Ah, eu sou manso demais, eu sou quietinho, eu sou crente, eu não posso, né, chegar ali e dar uma chinelada no meu filho. A Bíblia fala que se for possível, às vezes, né, se for preciso, é para corrigir até com vara, com correção, é para ter correção também, né? A Bíblia fala isso. Então isso é o quê? É uma mansidão, é uma força sob controle. Agora, se eu pegar o meu filho e espancar, isso aí, né, irmãos, já é uma ira maligna, né? Uma ira maldosa, algo ali de maldade mesmo, né? Isso aí é pecado. Aqui diz, o medo pode te... isso aqui eu já li. Então agora nós vamos para o último tópico, mas até aqui tudo bem? Até aqui está sendo bênção, né? Os irmãos estão aprendendo. Último tópico, a falsa autonomia humana. Muitas pessoas acreditam que podem controlar completamente suas emoções e sentimentos por conta própria, confiando em sua força ou inteligência. Hoje o mercado oferece inúmeros livros, cursos técnicos de inteligência emocional ou gestão emocional, prometendo ensinar como reconhecer, entender e dominar não só as próprias emoções, mas também as dos outros. Alguns métodos são válidos, né, ajudando a lidar com o complexo mundo dos sentimentos. No entanto, é enganoso e perigoso pensar que podemos ser mestres das emoções, como se fôssemos emocionalmente invencíveis. Resumindo, existem métodos, né, que ajudam a gente a ter uma inteligência emocional, controlar as nossas emoções, isso aí até ajuda, só que isso aí não é a solução. Nossa solução perfeita só está em Deus, só está no Espírito Santo de Deus. Jeremias 17:9 diz assim, o coração humano é enganoso acima de todas as coisas, e confiar apenas em técnicas humanas leva a fracasso. Então a Bíblia fala, irmão, se a gente confiar mesmo só na nossa capacidade, no nosso intelecto, no nosso próprio força do nosso braço, né, no nosso próprio entendimento, nós vamos fracassar. Nossa confiança está toda em Deus. Tem coisas que podem até ajudar, mas não resolvem o problema. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Muitas vezes nós usamos esse versículo errado, né? Nós falamos, maldito o homem que confia no homem. Aí nós achamos que não podemos confiar em ninguém, né? Mas não é isso que o versículo está falando. O versículo está falando o seguinte, maldito o homem que confia em si mesmo, que faz a força do braço, né? Ali a sua ação. Maldito o homem que confia em si mesmo
e que faz da carne mortal o seu auxílio, a sua ajuda. Então, confiar em si mesmo, confiar no nosso próprio entendimento, confiar na força do nosso braço, ou confiar apenas em soluções humanas. A Bíblia até diz que isso se torna uma maldição. Quantos mestres da inteligência emocional caíram em depressão, ansiedade ou relacionamentos destruídos? Então, às vezes até a pessoa que quer ensinar emoção, quer ensinar técnicas de equilíbrio emocional, às vezes acaba caindo também, né? Porque o ser humano, ele é falho. A busca pela autonomia emocional, quando desvinculada de Deus, é uma empreitada inglória, fadada ao esgotamento e à frustração. A pessoa só vai se cansar e não vai conseguir ali, né, chegar ao nível que Deus quer que a gente chegue, de equilíbrio, de domínio próprio, de paz do Espírito Santo. Então, subtópico 2, para nós encerrarmos aqui: obediência, humildade e oração. Se a autossuficiência é uma armadilha, qual é então o segredo para a verdadeira paz emocional? Agora a lição vai nos responder, né? Qual o segredo para a verdadeira paz emocional? E aqui em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe qual é a palavra-chave aqui desse versículo? A paz de Deus é que vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos. Percebe que não é a nossa paz, não é a paz do mundo, não é a paz do ser humano, é a paz de Deus. Ou seja, Deus, ele pega a paz dele, irmãos, e coloca dentro de nós. Já parou para pensar nisso? Deus, ele pega a sua própria paz e consegue colocar dentro dos nossos corações. É por isso que ela excede todo o entendimento. Por isso que você vai estar passando por luta, dificuldade, as pessoas vão olhar para você, vão te ver em paz, vai pensar: nossa, com tanta luta, com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, e essa pessoa ainda consegue ter paz? É porque não é a sua paz, é a paz de Deus. Nem nós mesmos vamos entender. Como é que eu estou conseguindo ficar tranquilo, passar por tudo isso, tanta situação? É porque a paz de Deus está dentro de nós, irmãos. Existem três tipos de paz: a paz de Deus, que é essa; a paz com Deus, a Bíblia fala que é a paz com Deus, né? Existe a paz com Deus também, e existe a paz do mundo. A paz do mundo é essa paz ilusória aí, essa paz passageira, né? Essa paz aí que rapidinho a pessoa está em paz quando tudo está bem, mas depois as coisas começam a ir mal, a pessoa perde a paz. Essa é a paz que o mundo dá, é uma paz ilusória. Mas existe a paz de Deus e a paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. E aqui diz: essa paz se manifesta quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, segundo o modelo do Mestre, que, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Essa paz vem quando? Quando vem essa paz? Quando nós somos obedientes e humildes. Aí vem essa paz. E essa paz vem, irmãos, quando nós oramos com confiança. Em Filipenses 4:6, Paulo diz: não andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com a ação de graças, apresentai-vos a Deus os vossos pedidos. Orar é entregar nossos sentimentos a Deus. E também, essa paz vem quando nós vivemos com gratidão. Um coração agradecido transforma sentimentos negativos em confiança. Praticamos humildade e obediência. E também vem, né, quando nós praticamos humildade e obediência. Seguir o exemplo de Cristo significa colocar Deus e os outros acima de nós mesmos, evitando sentimentos como orgulho ou inveja. A Bíblia diz lá em Filipenses, né, Filipenses 2, versículo 3 até 8, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve como pretensão ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele assumiu a forma de homem, a forma de figura humana, e ele foi obediente e ele se humilhou. Ou seja, ele foi obediente e humilde. Essa foi a parte que Jesus, né, praticou nessa terra. Mas e a parte de Deus? A Bíblia fala que Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. E hoje em dia, irmãos, se não for nessa terra, vai ser no juízo final. Mas toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus, ele foi obediente e humilde e ele foi exaltado por Deus. Se nós formos obedientes e humildes, a exaltação vai vir, irmãos. A exaltação vai vir de Deus.
Essa paz não é a ausência de conflitos ou emoções difíceis, mas a certeza de que, independentemente do que sentimos, estamos seguros nas mãos de Deus. É um convite à liberdade verdadeira. Isso é importante. A paz não é a ausência de conflitos, nem de emoções difíceis, mas é a certeza, é a confiança em Deus. A paz, ela é a ausência de conflitos interiores, porque os exteriores vão acontecer. É um convite à liberdade verdadeira, a liberdade de não precisarmos ser perfeitos, de podermos ser frágeis e ainda assim estarmos seguros em Deus. A nossa segurança vem de Deus. Conclusão: a luta pelo equilíbrio interior é uma batalha que todos travamos. Emoções e sentimentos podem nos levar a lugares de paz ou nos arrastar para confusão e dor. Mas há uma verdade libertadora que devemos abraçar. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Não somos nós, com nossa força limitada, que dominaremos nossas emoções e sentimentos. Não são técnicas, métodos ou a inteligência humana que nos trarão a vitória definitiva, mas sim o próprio Deus, se vivemos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Então eu quero convidar os irmãos agora para se colocar de pé, né? Vamos agradecer a Deus. E foi mais uma aula abençoada. Suzane, fala aí o título da próxima lição. Próxima lição, lição número 9, né? E já estamos quase caminhando para o final. Oi? Vontade? O que move o ser humano. Próxima lição, irmãos. Vontade. O que move o ser humano. Então, à noite, né, nos encontraremos de novo. Culto da família. E nós estamos orando aí para fazer uma manhã com Deus, viu, irmã? Jesus falou que talvez dia 7. Vai conversando com as irmãs, programando tudinho, explicando como que vai ser. Que eu creio que vai ser uma manhã abençoada também. Oremos ao Senhor, irmãos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, agradecemos por este estudo, agradecemos por cada vida que esteve aqui presente, Pai, as vidas que não vieram, meu Deus, independente do motivo, que o Senhor possa estar aí criando uma situação, para que aqueles que trabalham no domingo, meu Deus, possam aí, meu Deus, conseguir vir, e aqueles que não estão vindo por outro motivo, que muitas vezes nós não sabemos qual é, que o Senhor venha criando uma consciência também, criando uma situação para que essas vidas possam estar aqui também, sendo abençoadas e aprendendo com a Tua palavra, como que nós podemos ter paz e como que nós podemos ser vencedores nas nossas vidas. Nos ajude, meu Deus, a ter domínio próprio, nos ajude a dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que a gente venha ter paz, para que a gente venha ter alegria, para que a gente venha cultivar o fruto do Teu Espírito, Senhor, e para que a gente venha também contagiar outras pessoas com essa paz e com essa alegria nas nossas vidas. Nessa manhã de hoje nós te agradecemos e te damos toda a glória, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. E a vitória é nossa, se Deus é por nós. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graça, porque esta é a vontade do Senhor. E as palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.